Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de análise combinatória. Nós vamos falar hoje de permutação. Como eu falei no final do vídeo anterior, certo? A playlist está com o link aí na descrição do vídeo. A permutação é um caso especial de arranjo. Quando que isso acontece? É quando eu tenho um arranjo para fazer, onde a quantidade de pessoas ou coisas é idêntica à quantidade de lugares que eu tenho para ocupar. No exemplo que eu dei lá no vídeo passado, nós tínhamos 5 pessoas para ocupar um pódio com 3 lugares, certo? Aqui nós vamos ter tantas pessoas para o mesmo tanto de lugares. Olha o exemplo. De quantas maneiras 5 pessoas podem ficar lado a lado em um banco com 5 lugares? Veja, o banco tem 5 lugares, espaço para 5 pessoas e eu tenho 5 pessoas para sentar lá. E aí ele também pergunta, de quantas maneiras podemos colocar 3 livros lado a lado? Então, nós temos 3 livros e nós vamos usar esses 3 livros. Então, são 3 livros para colocar em 3 posições diferentes. Quando isso acontece, eu posso fazer o arranjo de n tomado n a n, certo? Só que isso vai acabar dando a mesma coisa que a permutação. A permutação é só pegar a quantidade de elementos e fazer a fatoração deles. Deixa eu só ilustrar isso com essa questão aqui de baixo, mostrando como que ficaria com o arranjo, porque você pode tentar fazer o arranjo e vai ter dificuldade. Então, eu tenho 3 livros para colocar em 3 lugares, certo? Então, se você fosse fazer o arranjo, você teria que fazer o quê? Arranjo de 3 tomado 3 a 3. Aí você teria em cima 3 fatorial, lembra, isso aqui é assunto da aula passada, dividido por 3 menos 3 fatorial. 3 fatorial, então eu tenho aqui, 3 menos 3 dá 0, gente, 0 fatorial. Por definição, isso aqui eu não explico na aula, e eu evitei estender muito, dar uma aula sobre isso, 0 fatorial é a mesma coisa que 1. Então, 3 fatorial dividido por 0 fatorial é a mesma coisa que 3 fatorial dividido por 1. Mas 3 fatorial dividido por 1 é o próprio 3 fatorial. Viu o tamanho da conta que eu fiz para chegar aqui? Sendo que eu posso simplesmente fazer logo a conta por aqui. Poxa, eu tenho 3 livros para colocar em 3 lugares. Então, eu vou fazer o quê? Permutação de 3, tá? Aqui já é outro cálculo, tá? Permutação de 3 seria o quê? 3 fatorial. Viu? Pulei um monte de etapa. O que é 3 fatorial, gente? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Pronto, resolvido, beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo aqui embaixo. Primeiro exemplo. Em um programa de auditório, cada uma entre as 5 pessoas deve escolher apenas uma entre 5 urnas. Quantas associações diferentes de 5 pessoas as 5 urnas podem ser feitas? Então, tem 5 pessoas para escolher 5 urnas. Então, a ordem importa, né? Porque são urnas diferentes. Contudo, eu sei que eu vou usar um arranjo, né? Porque a ordem importa. Só que eu sei mais. São 5 pessoas para 5 urnas. Então, ao invés de usar arranjo, eu vou usar permutação de 5, certo? Então, permutação de 5. Sei lá, tenho 5 urnas, uma do lado da outra. De quantas maneiras eu posso organizar essas pessoas? Basta escrever o 5 fatorial. Qual a ideia por trás disso? Para a primeira urna, eu tenho 5 pessoas. Para a segunda urna, eu tenho 4 pessoas. E aí vai, né? 3 pessoas. Na quarta urna só tem 2 pessoas. E na hora da quinta urna só vai faltar uma pessoa, certo? Então, isso aqui é o fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Basta ir voltando até chegar no 1. Se você fizer essa multiplicação aqui, você vai encontrar 120. Então, há 120 maneiras de 5 pessoas, né, escolherem 5 urnas. Beleza? Então, essa é a primeira resolução. O exercício 2 diz que é para a gente considerar as consoantes B, C, D, F e G. Então, tem 5 consoantes aqui. Quantas permutações simples podemos formar com essas letras? Gente, a resposta é a mesma. São 5 letras para ocupar 5 espaços. Tá? As permutações, de quantas maneiras eu posso bagunçar essas letras e colocá-las uma do lado da outra. Então, aqui basta você escrever exatamente como está aqui em cima. Permutação de 5. Se forem 4 letras, você faria permutação de 4, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, a partir da letra B, uma mudança é acrescentada. Então, olhando ainda para isso aqui, uma mudança é requerida de nós. Peço a você que pare o vídeo,
para que eu possa resolver a B aqui em cima. Para o vídeo, porque eu vou apagar e vou resolver a letra B aqui. Na letra B, duas restrições são colocadas. Ele disse, escreva as permutações simples dessas 5 letras, tal que o primeiro elemento seja B e o último seja C. Então, veja, há 5 espaços a serem preenchidos. 1, 2, 3, 4, 5. Só que a primeira letra obrigatoriamente precisa ser a letra B. Então, eu vou colocar o B aqui. Isso significa que aqui eu só tenho uma opção. Não tenho que trabalhar aqui. É o B e acabou. Ele disse que a última tem que ser a C. Então, aqui eu também só tenho uma opção. Então, na verdade, apesar de trabalhar com 5 letras, apenas 3 delas é que vão ter permutação, vão ter troca de posição, certo? A posição da B e da C não vai mudar. Ou seja, para resolver a letra B, eu vou fazer o quê? Permutação de 3 letras. São 5 letras, mas apenas 3 serão permutadas. Logo, eu tenho 3 fatorial. 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1, que no caso vai dar 6. Essa é a resposta da B. De novo, para o vídeo, se quiser anotar, porque eu vou apagar para fazer a última resolução aqui. Veja só. Escreva as permutações simples dessas 5 letras, tal que o primeiro elemento seja B ou C. Então, aqui, no primeiro elemento, eu tenho uma restrição. Só que essa restrição ela não é de um elemento só, como na B. Eu tenho 2 opções para colocar aqui. Pode ser a letra B ou pode ser a letra C. Então, aqui eu vou colocar o número 2 aqui. Ó. O número 2 vai ficar aqui dentro. Então, o que eu tenho para fazer? Aqui eu tenho 2 possibilidades. Vou usar uma dessas 2 letras e a outra vai ficar livre para mim continuar. Então, veja, são 5 letras. Digamos que eu escolhi começar pela letra C. Então, eu teria que fazer a permutação de 1, 2, 3, 4 letras. Mas se eu escolhesse começar pelo B, aí eu teria também 4 letras. Então, eu tenho 2 possibilidades. Então, aqui eu vou calcular 2 vezes a permutação desses 4 elementos aqui. Então, primeiro, eu vou escrever assim, 2 permutação de 4. A primeira seria começando pelo B, aí eu permutaria as outras 4, que seriam C, D, F e G. A segunda opção, por isso que tem 2 aqui, seria começar pelo C, aí eu permutaria o B, o D, o F e o G. Espero que você tenha entendido a ideia aqui. Então, tenho 2 vezes 4 fatorial. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você multiplicar essa galera toda aqui, você vai encontrar o valor de, vamos lá, 2 vezes 4, 8, não é isso? 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2 vai dar 48. Então, 48 possibilidades. Pessoal, existe também a permutação com repetição. O que é isso? É quando eu vou permutar alguns elementos, só que alguns deles têm a mesma característica, ou seja, são iguais. Então, se eu mudar a ordem deles, não importa. Então, por exemplo, no exercício 1 ele diz, pergunta, de quantas maneiras podemos estender 5 camisetas lado a lado em um varal, sendo que todas têm um modelo idêntico, com exceção das cores, pois 3 delas são vermelhas, uma é azul e uma é verde. Então, vamos lá, 5 camisetas. Eu não vou fazer permutação de 5, porque eu tenho 3 camisetas vermelhas. Então, se eu pegar uma camiseta vermelha e trocar de lugar com outra camiseta vermelha, aos olhos é a mesma coisa. Existe uma fórmula, só que ela é tão feia, esquisita de desenhar, que eu prefiro fazer o cálculo na prática. Então, o que acontece? Permutação utiliza-se quando eu tenho a mesma quantidade de lugares para a mesma quantidade de pessoas ou coisas. Então, eu tenho que estender 5 camisetas lado a lado, então é como se tivesse 5 lugares para colocar 5 camisetas. Só que há uma repetição aqui na cor vermelha. Então, como que fica o meu cálculo? A permutação ela fica assim, ó. Em cima, eu coloco o fatorial de toda a quantidade de elementos, que são 5 camisetas, e embaixo eu vou dividir pelos repetidos. Tem 3 camisas da mesma cor. Então, no caso aqui, vai ficar
3 fatorial, por causa das camisas vermelhas. Então, o 5 eu vou decompor até ele ficar no 3 fatorial. Fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, tudo isso dividido por 3 fatorial. 3 fatorial está em cima e embaixo, então corta. Sobra apenas o 5 vezes 4, que nesse caso será igual a 20. Bom, veja só, agora nós temos a palavra Pantanal. Nós temos que fazer duas coisas aqui. Em primeiro lugar, ele quer saber quantos anagramas a gente pode formar. A palavra Pantanal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, aqui nós vamos resolver a letra A. A palavra Pantanal tem 8 letras, então é 8 fatorial. Só que, o que é que difere esse aqui da questão das camisetas? Eu tenho mais de uma letra repetida. A letra A aparece 3 vezes, então aqui eu vou dividir por 3 fatorial. Também tem a letra N, que é repetida, aparece 2 vezes, então eu também coloco aqui o 2 fatorial. Então, embaixo fica 3 fatorial vezes 2 fatorial. Como que fica essa conta, professor? Eu decomponho o 8 até chegar no 3 fatorial, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial para aqui. É isso, porque eu já tenho 3 fatorial aqui embaixo. E o 2 fatorial, eu posso escrever 2 fatorial aqui ou só o número 2, gente. 2 fatorial é 2 vezes 1, que no caso vai dar 2. Bom, então aqui de cara eu corto o 3 fatorial. Duas opções você tem aqui. Multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 e dividir por 2. Mas você pode fazer logo uma simplificação. Como que faz simplificação? O 8 não dá para dividir por 2? 8 dividido por 2 dá 4. Então, corta esse 2, corto o 8, no lugar do 8 eu escrevo o número 4. Eu vou fazer uma multiplicação com um número menor. Melhor que multiplicar e depois dividir por 2. Então, se você fizer 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, você vai encontrar esse valorzinho aqui, tá? Beleza? Essa é a resposta da A. Peço a você que pare o vídeo, anote, porque eu vou apagar para resolver a última letra aí da nossa apostila, tá? Olha só, pessoal, a última, ela requer um pouco de atenção, certo? Então, vamos escrever aqui, ó, a palavra Pantanal, né? Tem 3, 6, 7, 8. Então, vamos colocar aqui 4, 5, 6, 7. São 8 espaços, mas ele estabelece uma regra. Tem que começar pela letra A. Então, uma das 3 letras A, ela já estará aqui no começo. Isso significa que, para começar aqui, eu só tenho uma única opção. Então, isso aqui não tem o que questionar. Agora, me restam 7 letras para trabalhar com elas. Então, eu vou fazer o quê? 7 fatorial. 7 fatorial dividido pelo quê? Aí, uma letra A já está fincada no começo, não tem jeito. Então, agora me restam apenas 2 letras A. Então, aqui eu vou colocar 2 fatorial. E o N são 2 letras, então eu coloco também 2 fatorial. Belezinha? E aí eu vou continuar, então. 7 fatorial, aí você vai escrever 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. É isso? Embaixo, 2 fatorial dividido por 2 fatorial. E agora? Bom, corta 2 fatorial com 2 fatorial. Como eu acabei de falar, 2 fatorial é a mesma coisa que 2. 2 vezes 1, 2. Então, você pode pegar um número par aqui em cima e dividir ele por 2, fazer a sua conta ficar mais simples. Então, por exemplo, eu vou cortar o 6 aqui e vou dividir por 2. Tá? 2 por 2 dá 1, some. 6 dividido por 2, no caso, fica 3. Então, qual é a conta que você vai fazer? 7 vezes 3, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Ah, professor, é complicado. Então, faz 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Calcula tudo, depois divide por 2. Eu acho mais fácil ir cortando assim, beleza? Quando eu for fazer mais exemplos, você vai ver que eu vou fazer isso demais. Eu espero que você desenvolva isso, caso tenha dificuldade. Bom, qual é o resultado dessa multiplicação? Vai dar 1.260. Há 1.260 formas de montar um esquema com as palavras Pantanal, com as letras da palavra Pantanal, de modo que a primeira seja a letra A. Bom, pessoal, é isso. Finalizamos, então, a nossa aula.
aguarde aí, se você está assistindo o vídeo logo que foi publicado, ou então acompanhe a nossa playlist para a nossa próxima aula, que é o nosso próximo conteúdo. Muito obrigado, valeu!